Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Alberto Meneguzzi, do PSB. Vereador Alberto Meneguzzi estreando aqui no Legislativo Caxiense após obter 1.850 votos nas últimas eleições. E essa legislatura que se inicia, o De Frente com a Lei dá sequência, então, apresentando os 23 vereadores desses 4 anos da 17ª legislatura da Câmara. Vereador Alberto Meneguzzi, parabéns pela sua estreia, é um prazer tê-lo conosco, estreando também aqui no De Frente com a Lei. Obrigado, Fábio, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e fico à disposição, né? A minha profissão é jornalista, eu sempre estou acostumado a perguntar e hoje eu vou ser entrevistado, é uma honra para mim estar aqui. É, uma experiência diferente para mim também, no âmbito do De Frente com a Lei, entrevistando um vereador jornalista. Vereador jornalista, digamos bacana. assim. No caso de vocês, os 10 vereadores que se elegeram, ainda que alguns dos 10 vereadores já tivessem assumido em alguns momentos como suplente. Mas no caso do senhor, é uma estreia de fato. O senhor nunca havia estado na condição de vereador. Para quem está nos acompanhando, que evidentemente já lhe conhecia por um motivo ou outro como comunicador, mas como apresentar o homem público Alberto Meneguzzi? Qual caminho o senhor trilhou que o fez, então, atingir essa votação e se tornar um vereador da Câmara Municipal? Bom, eu sou, na minha profissão, sou jornalista, sou formado também em Relações Públicas, iniciei uma pós-graduação em Gestão de Pessoas, não terminei essa pós-graduação, mas a minha vida toda, Fábio, foi em rádio. Eu comecei em 1989, trabalhando na Rádio Miriam, em Farroupilha, ali em Caravaggio, e a partir dali eu não saí mais. Então foi Rádio Miriam, Rádio Caxias, Rádio São Francisco, Rádio Mais Nova. Tive uma experiência também na política como assessor de imprensa da deputada Marisa Fórmulo, no primeiro mandato dela. E acompanhei política como jornalista, né? Acompanhei várias eleições, a Câmara de Vereadores eu conheço um pouco da tramitação, de como são as coisas aqui. Entrevistei vários colegas vereadores, os que estiveram na legislatura anterior, os que estão nessa legislatura. Então conheço um pouco a estrutura, vou ter que aprender ainda os trâmites legais aqui, como é que funciona a casa, mas sempre gostei de política e a minha ação no jornalismo sempre foi também na área política, sempre gostei disso. Claro, e o seu envolvimento tem sido muito forte do ponto de vista comunitário e com um viés mais acentuado nos grupos católicos, nos grupos de formação católica. A que ponto influenciou todo esse envolvimento no sentido de estruturar uma pauta de mandato? E mais adiante eu já vou começar a lhe perguntar a respeito das bandeiras de mandato. Mas como é que foi esse envolvimento comunitário? Essa, na verdade, foi a base que te levou, que levou o senhor a alçar o cargo de vereador. Pois é, desde os meus 17 anos eu participo de grupo de jovens, né? Com 17 anos eu fui convidado a participar de um grupo de jovens na paróquia de Lourdes. No ano seguinte eu quis ser catequista. O catequista, para quem não sabe, é aquele que tenta evangelizar as crianças, jovens, adultos, deficientes. Eu quis ser. Embora até os 17 anos eu não gostasse de nada disso. Digamos, né, aquele preparo para a primeira comunhão. Isso, para a crisma, enfim. Mas eu não gostava disso, né? Mas eu acabei recebendo esse convite, gostei, acabei indo, fui bem recebido e me achei nisso. Eu não sou um igrejeiro, sabe? Não sou um igrejeiro. Eu entendo que o trabalho num grupo de jovens, o trabalho na catequese, um trabalho num movimento social, a igreja tem muitos desses movimentos sociais, ele tem que ser pelo bem comum. E o que me fez aliar a política com o meu histórico dentro da igreja foi exatamente uma palavra do Papa Francisco, que disse que, perguntado sobre a participação do cristão na política, ele disse que todo o cristão deve sim se envolver com a política, deve ele inclusive assim, se meter, esse foi o termo usado por ele, porque a política, assim como as ações de qualquer igreja, no meu caso a igreja católica, mas outras igrejas também, é trabalhar pelo bem comum. E eu acho que aí existe uma relação muito grande naquilo que eu fiz durante toda a minha vida, como catequista, como liderança paroquial, como integrante de movimento social, e com aquilo que a política deve ser, que é trabalhar pelos outros, que é trabalhar pelo bem comum. Então eu vejo isso de uma forma muito tranquila. Na verdade,
na verdade, eu quero fazer na política aquilo que eu sempre fiz na minha vida, que é trabalhar pelo bem comum. Como jornalista e também como uma liderança pastoral, vamos dizer assim. É interessante quando o senhor começa a levantar essa interpretação do Papa Francisco a respeito de até que ponto os atores religiosos, notadamente assim, identificados, se envolvem então com a política partidária e com as instâncias públicas, que é uma crítica bastante pesada, principalmente no que envolve os pastores ou os evangélicos, e essas figuras estão ascendendo na cena pública, e em Caxias do Sul aqui não é diferente. Como dosar isso para que daqui a pouco não surja aquela crítica, o sujeito foi para o âmbito público, mas só mantém a pauta religiosa? Como fazer esse equilíbrio, digamos, até para não misturar e não sofrer essas críticas? Claro, né? claro. Até porque... Muitas vezes preconceituosas. Isso, exatamente. Precisa ficar claro isso. Porque eu tenho esse preconceito, sim. Na Igreja Católica, a igreja sempre... uma ala da igreja sempre trabalhou na área política. Claro que tem as suas alas também, tem aqueles que acham que a política partidária não deve fazer parte do trabalho de evangelização. Mas como a gente pode mudar a vida das pessoas se a gente não tiver uma participação política? A política é aqui, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, são os executivos que definem a vida da gente, né? A passagem de ônibus, a segurança, a questão da saúde, a questão social, se as pessoas que passam fome, que passam dificuldades, a política está envolvida nisso. Então, eu não vejo dificuldade nisso. Claro que tem algumas pessoas, e eu respeito a opinião delas, que acham que a igreja não deve se meter nisso. Eu discordo completamente, acho que a gente tem que se meter, tem que discutir, tem que se envolver, tem que dialogar, tem que sugerir, participar dos conselhos, da associação de moradores, porque as igrejas também têm os seus conselhos, ali também se faz política, né? Então, isso é bem tranquilo. Mas eu quero ter esse cuidado, Fábio. Eu acho que a tua pergunta é muito bacana, porque esse meu mandato não é o mandato da igreja. Exatamente. Não é o mandato da igreja. Acho que é nesse sentido que nós esclarecemos aqui nos acompanha. Eu me elegi para trabalhar pelo bem comum. Eu tenho um histórico de trabalhos na igreja, mas tenho um histórico como jornalista. Então, não vi que... Claro que tem alguns conceitos, algumas situações que a igreja defende que eu vou defender, não vou ir contra isso. Mas não estou aqui para representar a igreja, represento os eleitores, e com uma maior tranquilidade de absorver e de entender qualquer outro tipo de credo, de credo religioso, sabe? De não ter preconceito, de trabalhar contra o preconceito, de trabalhar contra essa situação que hoje as pessoas estão bastante ofensivas em relação a alguns grupos, mas de trabalhar a diversidade, né? Com respeito, como tem que ser, como o Papa Francisco tem pedido, inclusive, para todos os cristãos, né? Então, é bem tranquilo em relação a isso. Vereador Alberto Meneguzzi, um outro ponto que eu gostaria, então, já entrando no seu mandato, que recém se iniciou, nessa 17ª legislatura da Câmara, que bandeiras o senhor vai defender à luz desse movimento comunitário? O senhor citou algumas carências, como dificuldades com o transporte escolar, a saúde, a educação. Vivemos uma crise econômica bastante acentuada, o cenário caxiense gritando muito nesse sentido, e infelizmente no âmbito do poder público já se falam em escolhas, não é mais possível atender a tudo. Como vereador, de que forma o seu mandato dialogará com esse contexto? Já é possível antecipar pelo menos bandeiras, projetos que o senhor de uma forma ou de outra já está discutindo com a sua equipe no âmbito do gabinete? Olha, primeiro que a gente vê, Fábio, as prefeituras, os governos de estado, vários executivos reclamando aí da falta de dinheiro, pagando salário parcelado, não conseguindo pagar 13º, um pouco de falta de gestão, né? Um pouco de falta porque, assim, todo ano, alguns governos tiveram 4, 8, 12 anos para se organizar. Pega aí o estado do Rio de Janeiro, né? Pega outros municípios e de repente entregam a prefeitura, o estado, o governo quebrado, né? Então, um pouco de falta de competência na área da gestão. O vereador é um fiscalizador, ele pode propor coisas, mas ele tem que fiscalizar muito. Nós temos um orçamento de quase 2 bilhões, nós temos verbas alocadas para cada uma das... Nós temos que fiscalizar isso, a melhor aplicação dessas verbas em cada uma das áreas. Eu gosto particularmente da área de educação, né? E, na verdade, eu sempre brinco que eu sou um professor frustrado, porque eu comecei fazendo letras, eu passei pelo curso de história,
mas em função da necessidade de trabalhar e não poder fazer essas faculdades durante o dia, eu acabei não fazendo. Mas tenho uma admiração muito grande pelos professores por essa área. E a minha atuação no jornalismo sempre foi também para essa área. Cansei de organizar debates com diretores de escolas, debatendo também com professores, com diretores, com pedagogos, a questão da educação. Fiz matérias especiais a respeito das condições estruturais, materiais das escolas de Caxias do Sul, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal. Sempre fui preocupado em denunciar essas péssimas condições, principalmente das escolas estaduais. Bom, alguém vai dizer, Roberto é vereador do município, esquece as escolas estaduais, mas quem vive também nas escolas estaduais são as pessoas do município. Estão na cidade. São os professores daqui, são os alunos daqui. Então tem que ficar atento a tudo. Eu gosto dessa área e quero me dedicar a essa área. Como também gosto da área de esporte e lazer. Eu acho assim que nós temos projetos muito interessantes na área de esporte e lazer, que precisam ser ampliados. Eu fui repórter esportivo durante muito tempo, adoro esporte e acompanhei muito as ações da área de esporte e lazer. Nós temos um financiamento de esportes aqui muito interessante, de repente dá para ampliar. Nós temos programas como os grupos de convivência que são fantásticos, né? Em vários locais aí, em parcerias. Eu acho que dá para ampliar isso. Então, ficar nessas áreas é importante ficar nisso e sugerir coisas diferentes para essa área. Manter o que está bom e tentar sugerir algumas coisas interessantes. E fiscalizar muito as verbas para essas áreas aí, né? E a questão do emprego, Fábio, assim, para não me estender demais, assim, eu acho que dá para fazer. Nós temos aqui vários projetos na área do pescar. Nós temos vários jovens desempregados. Está muito difícil para o jovem conseguir seu primeiro emprego, mas ao mesmo tempo nós temos muitas iniciativas de cursos gratuitos, de possibilidades para os jovens. Isso aqui é uma bagunça, ninguém sabe quais são as iniciativas, não há um órgão centralizador disso, né? Então, uma das bandeiras é fazer com que o jovem não precise andar a cidade inteira para procurar essa vaga, para procurar esse curso, não precise ficar ligando para e sugerir, inclusive, para a prefeitura, um novo prefeito, que tenha um órgão específico que centralize todas essas informações para que o jovem possa ir nesse órgão e possa sair daí, bom, eu vou para esse curso, eu vou para essa vaga de emprego. São muitas iniciativas boas que se perdem, às vezes, por estarem cada uma num ponto da cidade. O senhor acaba de fazer menção às sugestões ao novo prefeito que também acabou de assumir, junto com a atual legislatura da Câmara, o prefeito Daniel Guerra. Por uma conjuntura política, o seu partido, de maneira formal, pelo menos, deve fazer oposição ao governo que se inicia. O senhor e a sua bancada, principalmente do ponto de vista do seu mandato. Como é que será o posicionamento, a condução, na medida em que aportem projetos do Executivo aqui na Câmara e no próprio dia a dia da Câmara, no debate parlamentar? Como é que o senhor se posicionará a partir de uma ideia preliminar de oposição em relação ao governo do prefeito Daniel Guerra? Bom, em primeiro lugar, tenho o maior respeito pelo prefeito Daniel Guerra, né? Ele fez uma votação estrondosa, uma votação legítima. Eu acompanhei o trabalho dele aqui na Câmara de Vereadores como jornalista. Eu conversei com ele o ano passado, inclusive depois de eleição, ele me parabenizou, eu parabenizei ele. E eu disse para ele que eu seria tão cri-cri quanto ele. Porque o Daniel foi um cri-cri, no bom sentido, aqui na Câmara de Vereadores, sempre fiscalizando, enfim. A gente pode até questionar a maneira com que ele fiscalizava, a maneira com que ele se posicionava. Então, parece óbvio dizer, porque todo mundo acha que deve dizer isso para ti, né, Fábio? Se for bom para o município, eu vou votar a favor. Se for ruim, eu vou votar contra. Todo mundo diz isso. Mas, de qualquer maneira, é isso que você tem que dizer. Até o conceito de bom e de ruim depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. De qualquer maneira, é uma oposição. O PSB fez parte do governo Sartori, fez parte do governo Alceu. O PSB tem uma postura, esteve com o Nespolo na campanha, tem uma postura de oposição, mas é uma oposição respeitosa ao novo prefeito, que é uma administração legítima, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos questioná-lo, sim. A minha postura individual também, eu não consigo pensar a política individualmente, costumo pensar a política com o partido. Eu faço parte de um partido que é o PSB e, de forma conjunta, a gente define as nossas ações. Mas a minha postura individual é uma postura de respeito ao novo prefeito, a quem ele constituir, mas é uma postura assim, de ser rigoroso na fiscalização de tudo que vier para cá na casa, né? E de ser rigoroso mesmo, assim como foi o prefeito Daniel. Ele foi rigoroso na fiscalização dele, talvez de um outro jeito, né? Do meu jeito,
mas quero ser também rigoroso na fiscalização de todos esses projetos, mas respeitoso. Não é aquela coisa revanchista, sabe, que não cabe mais. O partido era candidato não sei com quem, perdeu, agora vamos ficar brigando com o novo prefeito só para encher o saco dele. Não, esse não é o meu posicionamento. Sim, a ideia é de votar contra porque não é do meu lado. Por ser contra, porque não é do meu lado, ou porque ganhou a eleição e o partido perdeu. Não é o meu estilo, não é o meu perfil de trabalho. Vereador Alberto, nós estamos chegando na reta final do programa. O senhor, de uma forma ou de outra, deixou pistas aqui de temáticas com as quais o senhor tem mais afinidade, digamos assim. E eu gostaria que nessa reta final o senhor ainda recuperasse algum ponto que não tenha ficado muito claro ou que na sua ótica poderia acrescentar mais algum fator, ou seja, fizesse suas considerações dando continuidade ainda dentro do que é possível esperar do seu mandato daqui por diante aqui na Câmara para quem nos acompanha. Bom, na verdade eu represento, apesar dos meus cabelos brancos, Fábio, e da minha idade, 49 anos, eu represento o novo, né? É incrível, mas tem muita gente jovem na política que já representa o velho, né? O velho na política. E tem muita, no meu caso, por ser a primeira vez que eu me candidatei, me elegi, eu sou uma novidade, apesar da idade e apesar dos cabelos brancos, né? Eu não quero decepcionar, Fábio. Eu levo isso com muita seriedade. Foram 1.850 votos para mim e isso não é um emprego, é uma missão. As pessoas confiaram em mim, confiam nos vereadores. Quem votou no vereador e ele se elegeu é porque, cara, não é assim, não é alguém te dando um emprego, são 1.850 pessoas dizendo, me representa. E eu, durante a campanha, eu ouvi muito isso, as pessoas me botavam o dedo na cara, assim, tio Alberto, eu vou votar em ti, mas não me decepciona. Ou as pessoas diziam, Alberto, eu vou votar em ti, mas não rouba. Alberto, eu vou votar em ti, faz as coisas certas. Então, cada pessoa que me dizia isso, Fábio, eu parecia que estava ouvindo a minha mãe, sabe? Aumenta a responsabilidade. Isso, aumenta. Parecia eram meus pais me dizendo, olha, estuda, cara, não desrespeita o professor, vai trabalhar. Então, era como se fosse gente da minha família. Então, isso aqui é muita responsabilidade. Claro. E eu quero fazer de tudo para não decepcionar as pessoas, sabe? De me comunicar de uma maneira, e as pessoas cobraram muito isso. Olha, os políticos só aparecem aqui a cada 4 anos, só pedem voto, depois somem. E essa é uma coisa que ficou muito marcada. Eu acho que a comunicação, isso vai me ajudar, Fábio. Assim, a comunicação com as pessoas vai ser uma coisa que eu quero priorizar. É dar respostas. Eu não sou um vereador despachante. Não é aquela coisa que as pessoas vão vir aqui para me vender ingresso de almoço, rifa, não sei o que, pedir dinheiro. Não é o meu estilo. Eu respeito quem tem esse estilo, mas eu não sou vereador despachante. Mas eu quero dar respostas para as pessoas. E as pessoas precisam de respostas. Ou é sim, ou é não. E é isso que as pessoas mais reclamam. Eu pedi não sei o que e ninguém me deu resposta. Então, às vezes, as pessoas precisam de coisas simples dos políticos. Sim ou não. Conseguir ou não conseguir. É possível ou não é possível. E isso tudo tem a ver com a comunicação, com a maneira com que a gente faz. Então, eu quero saber me comunicar com as pessoas sem fazer falsas promessas, e até porque o vereador tem uma atuação limitada, mas tentar ajudar as pessoas, não comprando rifa, almoço para... Isso, se eu for no almoço, eu vou comprar. Se eu não for, eu não vou ficar comprando para ajudar ninguém. Isso é uma característica minha. Mas ajudar as pessoas, ouvindo elas, visitando elas, conversando com elas, de alguma maneira, e dar resposta para as pessoas, que é o que as pessoas querem. Respostas para as suas demandas. Então, mais uma vez, quero lhe cumprimentar, vereador. É uma honra também entrevistar um vereador jornalista, como eu disse no início do programa. Muito legal o senhor colega nosso jornalista e agora vereador aqui na Câmara, poder recebê-lo aqui no âmbito do De Frente com a Lei, ao mesmo tempo que lhe cumprimento pelos 1.850 votos, como o senhor já mencionou, que lhe conduziram então nessa estreia aqui na 17ª legislatura da Câmara, e fica o convite para que o senhor retorne nos próximos meses, até para dar uma satisfação a quem nos acompanha sobre a continuidade do seu mandato. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Um abraço para vocês. Um abraço a todos que nos assistem. Então, acabamos de conversar com o vereador Alberto Meneguzzi, do PSB, dando continuidade aqui à apresentação dos 23 parlamentares desta 17ª legislatura da Câmara, que já se iniciou. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.